Professor, existem certos problemas no ambiente escolar que são praticamente impossíveis de não acontecerem. A falta de motivação, a falta de interesse dos alunos é um deles. Uma coisa rotineira, é ou não é? Então, além de rotineira, isso é uma coisa que acontece muito em todos os segmentos, então no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio, e tanto nas escolas públicas como nas escolas privadas. Aliás, uma coisa assim muito preocupante e que afeta demais a nossa ansiedade. Uma das causas aí do estresse do professor. Por quê? Porque a gente bem sabe da importância da motivação para o processo de aprendizado. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Corsini, eu sou psicóloga, sou educadora, sou pedagoga e eu ensino o professor a controlar a ansiedade e a lidar com o estresse do dia a dia da sala de aula. E, para isso, reconquistar, então, o seu bem-estar emocional. Ou seja, a minha preocupação é com a saúde mental do professor. Então, vamos lá. Quem nunca teve que lidar com a falta de motivação de um aluno durante a aula? A gente sabe que muitos alunos simplesmente frequentam as aulas por obrigação. Uns vão ali e ficam como se fosse missa de corpo presente, né? Eu brinco, só tá o corpinho ali, né? Porque a alma, os pensamentos, né, estão bem longe. Outros, ao contrário, vão e acabam manifestando essa falta de motivação, essa falta de interesse através da indisciplina, da agitação, né? Eles simplesmente não veem sentido. E eles chegam, inclusive, a questionarem mesmo. Por que eu estou aqui, né? Por que eu tenho que aprender isso, né? Por que eu tenho que estudar, né? Por que eu tenho que aprender determinado conteúdo se eu não vou fazer uso disso, né, mais para frente? Então, eu acredito, professor, que a gente precisa refletir o que motiva de verdade, o que motiva uma criança, um adolescente a aprender. O que faz com que essa criança, esse adolescente, esse jovem permaneçam motivados durante o estudo, durante a aula? Mas antes disso, a gente precisa entender o que é essa tal motivação, né? Antes da gente entender o porquê de um aluno estar desmotivado e o que fazer para motivá-lo, a gente precisa entender o que é motivação. Então, o termo motivação, professor, ele deriva do latim movere, que significa movimento, aquilo que coloca a pessoa em ação, em movimento. Então, tem a ver com inspirar alguém a fazer alguma coisa pelo puro desejo de fazer, não porque foi obrigado a realizar, ok? Então, a motivação, ela tem a ver com
o ato de fazer algo, né? O movimento de agir, de ação, de fazer alguma coisa, porém pelo simples desejo e não por obrigação, tá? Então, a motivação, ela é consequência de todo um processo de desequilíbrio interno, né? Um desequilíbrio interior do organismo, em que a solução desse desequilíbrio, ou seja, o retorno ao equilíbrio, né, normal, é a busca por um determinado objetivo. No caso da escola, a motivação ela pode ser muito entendida, né, muito relacionada como uma mola propulsora da ação dos alunos, né, do estudante, no processo de aprendizagem. Isso porque, professor, o ensino intencional, né, que é o que nós fazemos, é o que nós praticamos na sala de aula, só pode ser concretizado, só pode ser realmente realizado, né, tido aí como uma atividade satisfatória, à medida que resulta na aprendizagem por parte do aluno, certo? Então, é muito importante aqui a gente entender que o sentimento pela aprendizagem, e aí entra muito a questão do sentido, do significado de tudo isso, assim como o contexto em que isso está acontecendo. Então, aí, quando a gente fala em contexto, a gente está pensando o quê? No ambiente da aprendizagem, nas interações com os colegas, né? Interações entre pares, com o próprio professor. Isso tudo vai atrair ou não, né? Pode repelir o aluno e fazendo com que ele se mantenha envolvido ou não com a atividade proposta, né? Que foi trazida ali pelo professor. Então, vai fazer com que ele decida se ele vai querer aprender ou não. E isso tudo, lógico, de uma forma inconsciente. Com um detalhe aqui, gente. A principal influência de todos esses fatores, então, a relação entre pares, o ambiente, né, a relação com o professor, é realmente essa última que eu acabei de citar. É a sua, professor, é a relação com você. Quanto mais consciência nós, os adultos da situação, os professores, tivemos da influência que nós exercemos, né, que o nosso trabalho exerce sobre a aprendizagem dos alunos, mais fácil isso vai resultar na motivação deles. Então, o modo como nós interagimos, o nosso olhar, o nosso tom de voz, os nossos movimentos corporais, né? A forma como nós atuamos em sala de aula vão afetar diretamente a motivação dos nossos alunos. Por quê? Porque tudo isso transmite estímulos. E esses estímulos, eles contribuem para a secreção de neurotransmissores que provocam o entusiasmo, a euforia, o desejo pelo aprendizado.
ou o contrário. Emissores que vão provocar aborrecimento, desconexão, falta de interesse. Mas, além das expressões faciais, do tom de voz, dos gestos, né, das atitudes do professor, que são percebidas, que são sentidas pelos alunos, os recursos que nós utilizamos em sala de aula, com certeza, com toda certeza, também vão atuar nos estados de humor, nos estados emocionais dos nossos alunos e podendo alterá-los tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Então, professor, aquilo que a gente experimenta e que tem um forte impacto emocional faz com que nós fiquemos mais vigilantes. Então, eu vou repetir. Tudo aquilo que nós experienciamos e que causa um forte impacto emocional faz com que a gente fique mais vigilante, faz com que a gente fique mais ligado, mais motivado. Então, as nossas emoções, elas controlam os nossos processos motivacionais. Professor, aqui eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Motivação é mobilizar-se para o aprendizado. Porém, a gente precisa ter motivos para essa motivação. Então, quando a gente fala em motivação, automaticamente nós estamos falando em motivos. Motivos. Para que você consiga ter motivação, tem que ter um motivo. Você não vai realizar nenhuma atividade sem que haja um motivo. São os motivos que mantêm o indivíduo ativo até que as necessidades sejam satisfeitas. Então, se a motivação é a mola propulsora, o motivo é o que mantém, Eu vou dar um exemplo. Eu passo na frente de uma loja e eu vejo ali uma roupa e eu quero porque quero essa roupa, porque eu achei ela linda, maravilhosa e eu quero a roupa. Porém, naquele dia, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho como comprar a tal da roupa. Eu vou embora, mas aquela roupa não sai da minha cabeça. Eu já me vejo usando a roupa em N lugares, em N situações, porque eu quero aquela roupa, porque eu amei aquela roupa, enfim. E aí, passa um tempo, eu consigo o tal do dinheiro. Eu vou até a loja, porque eu quero comprar. A primeira coisa, quando eu recebi o dinheiro, foi lembrar da tal da roupa. E aí, eu vou até a loja, porém, não tem o meu tamanho. Não tem o número. Mas tem um número menor. Não tem o meu número, não tem um número maior, mas tem um número menor. E aí, como eu quero muito aquela roupa, eu penso assim: é um número só menor que o meu. Se eu fizer uma dieta, essa roupa vai servir, beleza. E aí, o que eu faço? Eu vou e eu compro a tal da roupa. E saio da loja super motivada para fazer dieta.
Então eu aproveito, já passo naquelas lojas daqueles produtos tal e já compro um monte de coisa, porque a partir de agora, dieta. E aí eu compro os produtos, já vejo um monte de receitinhas e vou lá, tô de dieta. Já marco lá os dias que eu vou fazer uma caminhada a tal hora, vou chegar, eu tô de dieta. Essa é a motivação. Mas o que vai manter o meu desejo, né, de emagrecer? Não é essa motivação aí no sentido de vou fechar a boca, vou começar a comer coisa mais light, mais diet, vou fazer exercício. Não é isso. Então, dieta, primeira coisa, a dieta não é a motivação. A dieta é a ferramenta que eu vou utilizar para conseguir usar a tal da roupa um número menor. Esse é o meu motivo, conseguir fazer aquela roupa servir em mim. Esse é o meu motivo. A dieta é a ferramenta. Então, quando a gente fala em motivação para estudar, gente, muito complicado. Muito complicado. Por quê? Porque estudar, gente, é a ação, é a atitude. O que o aluno quer é aprender aquilo para poder tirar nota, para poder passar de ano. Então, é destrinchar esse motivo junto com o aluno. O que você quer? Eles falam, eu quero passar de ano. Ok, mas o que precisa para passar de ano? Preciso tirar nota. Isso. E para tirar nota, o que você precisa? Eu preciso estudar, e eu preciso prestar atenção na aula, e eu preciso fazer as atividades, eu preciso participar da aula. Isso tudo, gente, é atitude. E todas as vezes que bater aquela vontade de comer chocolate, que bater aquela preguiça de não ir fazer a tal da caminhada, o que eu vou lembrar? Eu vou lembrar do meu motivo. A roupa que você comprou um número menor e que ainda não está servindo. A mesma coisa com o aluno. Todas as vezes que bateu a preguiça para não estudar, que hoje eu vim para ficar boiando na sala de aula, ou a fim de bater papo, eu tenho que lembrar do quê? Do meu motivo. Então, o que mantém a foco, a determinação, são os motivos. A motivação, ela é a força que impulsiona, mas o que mantém são os motivos. Então, a aprendizagem, ela vai acontecendo em função das necessidades do aluno. E essas necessidades, elas tendem a gerar, então, um desequilíbrio. E fazendo com que o quê? Fazendo com que imediatamente surjam motivos. Motivos, professor. Esses que geram energia, que vão manter esse motor funcionando. Então, na hora de dar uma virada na vida, a motivação, ela tem que estar atrelada ao motivo. Motivação, ela tá ligada à atitude, mas essa atitude tem que estar atrelada a um motivo. E por que é importante a gente pensar nisso? Porque quando a gente trabalha com os nossos alunos a questão do motivo, das nossas vontades, dos nossos desejos, né? Isso tudo, gente, anda de mãos dadas com a nossa preguiça. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de zona de conforto. E para o cérebro, quanto menos energia ele gastar,
melhor. Por isso que a zona de conforto é tão confortável, porque o cérebro não precisa sair daquela vidinha pacata, tranquila, sossegado. Então, dependendo do preço que eu vou ter que pagar, né, para realizar aquela minha vontade, aquele meu desejo, já acabo com essa vontade em 2 tempos, porque o cérebro não está afim de sair da zona de conforto. Então ele começa a arrumar desculpas, e é aí que entra a autossabotagem. Ai, hoje eu não vou fazer caminhada porque tá muito sol. Ah, hoje eu também não vou porque, olha, parece que vai chover. E não posso ir porque eu tenho um compromisso tal hora e eu preciso me organizar aqui, não vai dar para ir fazer minha caminhada hoje. Então, gente, quando eu tenho que associar motivação com desejo, e sim, com motivo, com necessidade, com interesse, ok? Um aluno, principalmente os mais velhos, né, os adolescentes, ele não vai sentir desejo de estudar, desejo de prestar atenção naquela aula, de ouvir o professor falando, né? Muito melhor conversar com os colegas, né? Saber o que vai fazer no final de semana, conversar sobre a tal da série ou discutir aí a fase de um determinado joguinho, enfim. E se tiver desejo, gente, com certeza é o desejo de se livrar do sofrimento dos pais pegando no pé dele, do castigo de não ir em determinada festa porque tirou nota baixa, enfim, por aí vai, né? Então, na verdade, eu não tenho desejo de aprender, eu tenho necessidade, eu tenho desejo de me livrar aí de problemas, ok? Então, vocês viram como a motivação não significa gostar ou não gostar, né? A motivação, ela está ligada a motivos e motivos fortes para realizar alguma coisa. E quando o motivo é forte, gostando, não gostando, sem problema algum, a gente paga o preço, tá bom? Então, gente, quando eu trabalho com os meus alunos a questão do estudo, eu sempre digo que estudar é igual limão. Que ele vai ter que engolir o caldo, isso é um fato. Agora, ele pode escolher se ele vai chupar o limão ou se ele vai fazer uma limonada. Mesmo não gostando de estudar, ele vai ter que sentar, ele vai ter que trabalhar aquele conteúdo, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas naquele momento, né? Ele vai ter que depois responder, né, uma determinada avaliação daquele conteúdo, enfim. Por isso a importância do motivo. O que te leva a estudar? Nem que seja para se livrar da bronca dos pais, né? Porque quando ele tem um motivo, gente, não ter meus pais me enchendo, não ter meus pais pegando no meu pé, ele vai pagar o preço na maior alegria, na maior alegria. Então, durante algum tempo, né, até a gente conseguir driblar o aluno, mostrando para ele,
né? A importância do aprendizado, a importância do conhecimento, né? O vir a ser, né? Muito mais do que o vir a ter, né? Esse é o motivo dele, não ter os pais pegando no pé dele? Tá tudo certo. Esse é o motivo dele agora, neste momento. Mais para frente, conforme ele for amadurecendo, conforme ele for entendendo mais aqueles conteúdos, vendo quanto isso, né, contribui para a formação de pessoa mesmo. Aí ele vai estudar por prazer, por uma questão de interesse, de gosto, né? Mas o que importa agora é o seguinte, professor: trabalhe com os seus alunos. Quais são os seus reais motivos? São pessoais. Não sou eu que vou ter que dizer qual é o motivo dele. Ó, você tem que estudar para passar de ano. Esse motivo é dele. Porque de repente ele está estudando, como eu falei, para o pai não pegar no pé dele. E tá tudo certo. Esse é o motivo dele. Certo? Então, trabalhar isso com os alunos é muito importante. É muito importante. Porque a motivação é isso. O que te faz levantar todos os dias, ao longo de todos os meses, todos os anos? A motivação, gente, é o tempero da tal da saladinha da nossa dieta. Então, isso precisa ser trabalhado. Eles nunca, talvez, pararam para pensar nisso. É o tal, gente, do propósito. É o tal do propósito. A motivação tem que estar ligada ao meu propósito, que até agora eu chamei de motivo. É aonde eu quero chegar. Então, sempre definam quais são os motivos, qual é o propósito do seu aluno. E a partir dessa definição, quais são os passos que ele tem que fazer, que ele tem que dar para poder, né, o passo a passo para poder chegar e atingir aquele motivo e conseguir conquistar aquele motivo. E aí, gente, trabalhando, então, se eu tenho o meu propósito, o passo a passo para conseguir chegar e atingir aquilo, e aí eu vou trabalhar a terceira etapa, as metas. Então, vamos definir as metas. Para esse passo aqui, olha, para a gente, né, trabalhar esse passo aqui. Quais são as metas? Curto, médio, longo prazo. Ajude os alunos a definir isso. Isso vale, gente, não é só para o estudo. Isso vale para a vida. Inclusive para a sua vida, professor. Porque a partir do momento que eu defino as metas, eu vou ajudá-los também a trabalhar, a acompanhar o progresso, a evolução, aquilo que eu realmente consegui avançar e aquilo que de repente eu estou parado, estou estacionado ali. Então, isso é muito importante. É onde eu estou e para onde eu vou. E como eu vou. E aí acompanhar essa evolução. Tudo isso, gente, tudo isso a gente consegue trabalhando com eles e vamos
renovando dia após dia esse desejo, essa tal motivação. E aquilo que não está dando certo, não está dando certo por quê? O que eu tenho que fazer agora? Novo cálculo da rota. Isso é muito importante. Isso é uma autoavaliação mediada por você, professor, por você. Trabalhando com eles que para um exército derrotar um inimigo, já dizia Júlio César, ele tem que conquistar o território por partes. Então, quando a gente divide as nossas metas, a gente consegue cumprindo etapa por etapa, até a gente chegar ao objetivo final, a conquista. É assim que funciona. Ninguém tem um bolo de uma hora para outra. Eu preciso ler a receita, eu preciso comprar os ingredientes, eu preciso fazer o bolo, eu preciso depois esperar esfriar. Aí eu vou fazer o recheio, vou cuidar da cobertura e depois da decoração. É assim que funciona. Então, quando a gente divide esse trabalho, né, em etapas, é muito mais fácil a gente trabalhar com eles quando a falta de motivação, né, por não ter conseguido cumprir determinada etapa, né, quando ela aparecer, aquela coisa assim, calma, calma, não deu certo isso, mas não significa que tudo está perdido. Então, o que nós vamos fazer para corrigir isso? Essa é a ideia do um pouquinho por dia, todos os dias. E a cada etapa vencida, professor, a importância da gente ir dopaminando o nosso cérebro. Puxa, eu consegui! É a ideia da roupa, um número menor. Eu preciso perder 10 quilos. Eu não vou perder 10 quilos em uma semana. Mas se eu conseguir 1 quilo, poxa, uau! Nossa, mas vai demorar 10 semanas para eu conseguir? Isso dá mais de 2 meses. Tá, eu consegui 1 quilo essa semana. Se eu vou conseguir 1, 2, 3 nas próximas, eu não sei. Mas se eu conseguir 1 quilo. Que bom! Posso intensificar um pouco mais. O que eu posso fazer se eu quero perder um pouco mais na próxima semana? Então, o que eu posso fazer para acelerar isso? Então, essa é a ideia da nossa mediação. Essa é a ideia. Então, isso tudo é muito importante. Quanto mais nós conseguimos trabalhar essa tal da motivação do aluno, mas antes entender, né, o que é essa motivação, a importância disso estar atrelado ao motivo, a importância desse motivo ter etapas, né, e entender que para eu atingir determinado motivo, eu tenho que ter atitudes, e aí trabalhar a questão das metas, né? Isso tudo, professor, lógico, vai repercutir na motivação do aluno, na manutenção desse estímulo de participar, de continuar trabalhando em sala, do estudo em casa, e um aluno motivado, que esteja realmente aprendendo, com certeza isso impacta no nosso bem-estar emocional. Isso impacta na nossa saúde mental. Então, é um trabalho que vale a pena investir, não só por conta
né? De ser o nosso papel, ensinar o nosso aluno a aprender é nosso papel, muito mais do que ensinar o nosso aluno o conteúdo. Desenvolver habilidades de aprendizagem é nosso papel. Mas é algo que vai trazer um benefício gigante para a nossa saúde mental. Então, cuidem da motivação dos alunos de vocês. Eu espero ter contribuído. Curtam o vídeo, assinem o meu canal no YouTube, Cris Corsini Educação, porque todos os dias tem vídeos novos relacionados à saúde mental do professor. Além disso, gente, me acompanhe nas redes sociais, Cris Corsini Educação no Facebook, Cris Corsini Professor Sem Neura no Instagram. Diariamente tem coisas ali postadas, diariamente também tem vídeos para vocês relacionados ao bem-estar emocional e à saúde mental de vocês, professores. Beijo no coração de todos e até a próxima!